Oi, Jardim 3! Hoje, dia 22 de abril de 2020. Ontem foi feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. O que você fez em casa? Bom, eu fiquei em casa, eu cuidei do meu cachorro, eu arrumei minha casa e eu vi um filme na televisão. Já que a gente não pode sair para passear, então a gente faz coisas legais em casa. Como Tia Neide está sozinha, não tinha muitas coisas para fazer, então o que eu fiz foi isso. E o que você fez? Então, hoje a nossa atividade é na página 23 do nosso livro Buriti. Pega ele rapidinho, abre lá na página e vamos começar. A nossa atividade de hoje é falando sobre o Parque Olímpico. Vamos fazer uma revisão rapidinho sobre as Olimpíadas? Bom, nós já sabemos que as nossas Olimpíadas, né, são os Jogos Olímpicos, eles acontecem de 4 em 4 anos. Antigamente eram poucos países que participavam, hoje mais de 200 países participam, então imagina a quantidade de atletas que tem nesse local, né, no Parque Olímpico, que é o que a gente vai estudar hoje. Nós vimos que possuem mais de 40 modalidades de esportes. Não são só esses esportes que a Tia Neide mostrou para vocês, não. A Tia Neide mostrou alguns, mas são mais de 40 modalidades de esportes que fazem parte das Olimpíadas que a gente tem estudado. Cada vez que acontece esse evento das Olimpíadas, um país fica responsável pela produção dele. Nós vimos que esse evento começou lá na Grécia Antiga, que foi aquela primeira história que Tia Neide contou. E nós vimos que houve uma pausa. Depois dessa pausa, voltaram as atividades dos Jogos Olímpicos, mas em um outro lugar, chamado Atenas. E aí já teve outras modalidades de esportes, já teve mais quantidade de participantes, já não era mais pelo mesmo motivo, que no caso antigamente era para cultuar deuses, dessa vez não era mais, era para realmente haver uma prática de esportes, um momento de paz no meio de tanta guerra. E aí os Jogos Olímpicos ficaram funcionando, continuaram sendo apresentados desde então. Ao finalizar as Olimpíadas, começam as Paralimpíadas, que são aquelas modalidades de esportes feitas para atletas que têm alguma deficiência física, ok? Agora, tanto as Paralimpíadas quanto as Olimpíadas, elas precisam de um local para acontecer. Esse local precisa ser um local grande para poder abrigar todo mundo, tanto os atletas que estão lá para competir, quanto os estádios que estão lá para serem para estar recebendo tanto os atletas quanto os torcedores, que somos nós, e os funcionários para estar mantendo o local limpo e organizado. Nesse local, chamado Parque Olímpico, tem piscinas, tem estádios, tem pistas de atletismo. Ele é uma estrutura grande, é um local muito grande, onde há vários espaços para serem construídos cada estádio ou local onde vai haver cada esporte. A gente precisa ter um local para fazer a natação, então tem piscinas. A gente precisa de um local para fazer a pista de ciclismo, que é aquela feita em pistas de madeira. Então tem um local que é feito, é uma estrutura feita, montam, um estádio com a pista de ciclismo. Então também tem que ter um outro local para ver a pista de atletismo, que são as corridas, o salto à distância. Então o Parque Olímpico, ele é um local muito grande, onde tem áreas para todas essas modalidades de esporte. E além de ter esse local para ser competido, para realizar essas atividades esportivas, também tem que ter um espaço para as pessoas poderem transitar, andar. Tanto os atletas que vão passar por ali, no meio de todo mundo também, para ir de um local para o outro, quanto também para os torcedores, que somos nós, que vamos lá para ver o local, para prestigiar o local que foi escolhido, prestigiar os atletas e torcer pelo nosso país. E esse local também tem que ter pessoas para ajudar na manutenção, para ajudar na limpeza, para ajudar na organização. Como é um lugar muito grande, a gente vai ficar meio perdido. Então tem que ter pessoas orientando. Eu quero ver o esporte de vôlei. Então olha só, se direciona para tal lugar que a quadra de vôlei está para o lado de lá, o ginásio de vôlei está para lá. Então a gente precisa ter essas pessoas para nos ajudar a organizar, esse local que é bastante grande. E Tia Neide
pegou um vídeo, na verdade 2 vídeos, mostrando para vocês o Parque Olímpico da Barra, que na última Olimpíada foi feita aqui no Rio de Janeiro. Nós sediamos, né, as Olimpíadas, então nós organizamos. Nós tivemos que construir esse Parque Olímpico, tivemos que construir essas áreas de esporte, vimos local para onde os nossos atletas poderiam se hospedar, a gente que viu tudo, fizemos a premiação, fizemos a abertura, e aí Tia Neide pegou 2 vídeos na internet mostrando e falando um pouco mais sobre o Parque Olímpico. É só você pedir o papai e a mamãe para acessar esse link lá no YouTube. E aí você senta, preste atenção e vê que local enorme e lindo que ficou. E ele ainda existe, tá? No momento, como a gente não tá podendo nem sair de casa, não é nenhuma boa eu falar para vocês irem lá visitar. Mas também eu soube que ele está com algum probleminha de manutenção. Não sei por que ainda, né? Mas ele não foi desfeito, ele tá lá, ele existe. E assim que tudo melhorar, que a gente puder sair de casa, passear, é um bom passeio para vocês fazerem, até para me contar depois, quando eu pergunto o que você fez no final de semana. Vocês podem me contar, ai tia, fui lá ver o Parque Olímpico que você falou. Então nesse vídeo vai mostrar para vocês o local inteiro, como foi feito, o que acontece, e é bem bacana, vocês vão gostar. Já que vimos já fizemos uma revisão das Olimpíadas, já falamos um pouquinho das Paralimpíadas, já falamos agora sobre o nosso assunto do dia, que é o Parque Olímpico. Por que Tia Neide fez essa revisão toda? Porque essa atividade de hoje é a nossa última atividade da unidade 1 do nosso livro Buriti. Não é que a gente não vá falar mais sobre esporte, nós vamos falar. Só que no nosso livro, essa é a nossa última atividade hoje, tá? Falando sobre os nossos esportes, sobre as Olimpíadas, Paralimpíadas e o nosso Parque Olímpico. Então, vamos começar a fazer a atividade do livro? Ah, uma coisa muito importante. Quando a Tia Neide planejou essa atividade, Tia Neide não lembrou que vocês não tinham levado a caixa de jogos do livro Buriti para casa. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos responder 2 questões desse livro, dessa página, e o livro e o jogo que a Tia Neide, que está propondo aí mesmo no livro de vocês, Tia Neide vai deixar para vocês fazerem quando vocês voltarem para a escola. Por quê? Porque aí Tia Neide vai poder montar a atividade toda com vocês, que é um jogo que tem na caixa de jogos de vocês. Lembra que a Tia Neide apresentou o livro, apresentou a caixa e disse que teriam vários joguinhos que teriam atividades que a gente usaria? A gente fez essa introdução ao livro lá no Espaço Lúdico, lembra? Então, esse jogo faz parte da sua caixa de jogos e cada um tem o seu. Só que também precisa de atividades que estão nesse livro aqui, lá naquelas últimas páginas de recurso. E aí a gente vai montar essa atividade primeiro em sala de aula, a gente vai relembrar mais um pouquinho, Tia Neide vai mandar para casa o joguinho, a atividade que nós vamos fazer em sala juntos, e aí vocês vão para casa, vão jogar com os pais de vocês, vão arrasar e vão me contar o que aconteceu no dia seguinte. Tia Neide planejou essa atividade porque a gente tinha que passar por ela antes de finalizar, antes da gente ir para uma outra modalidade. E aí, eu até achei que seria divertido porque vocês estariam em casa, poderiam jogar em família, mas acabei realmente esquecendo que o livro de vocês só foi o livrinho mesmo e alguns conseguiram pegar o almanaque, outros nem isso. A caixa de fato ficou na escola, mas não tem problema. A gente vai voltar nessa atividade, essa última parte, e a Tia Neide vai fazer com vocês e vocês vão levar para casa para se divertir, tá bom? Ah, isso não é uma promessa vazia. Tia Neide tem um caderno, é porque eu não peguei para mostrar. Tia Neide tem um caderno onde ela cola e aonde ela escreve tudo que ela tem que dar para vocês, né, de conteúdo, de atividades. E o que a gente não está podendo realizar, como as brincadeiras, tudo a Tia Neide escreve ali, ó, tem que fazer brincadeira tal, que foi da atividade tal. Temos que voltar na atividade do livro que não deu para fazer por algum motivo. Tia Neide tem tudo escrito, então nada está perdido. A gente só não tem como fazer nesse momento, mas vamos fazer sim quando a gente voltar para a escola, isso é uma promessa. Sem demorar mais, agora vamos responder as questões da página 23 da nossa atividade de hoje. Lá no livro, tá mostrando para vocês uma imagem onde tem um jardim e alguns estádios. O que vocês conseguem olhar? O que vocês conseguem me dizer olhando para essa figura? Eu vejo pessoas, eu vejo
Um local grande, com ruas que as pessoas estão passando. Eu vejo árvores para enfeitar o local. O que que você vê? O que que você entende sobre esse desenho? Olha com bastante atenção. Tem pessoas ali que parece que não, que estão só indo para passear, mas tem um outro tipo de pessoas ali no meio. Olha ali, vê se a roupa é igual, vê se é parecida. Preste atenção em objetos que essas pessoas estão carregando, o tipo de roupa que ela está usando. Olha bem a figura. Então, esse lugar dessa figura, né, esse desenho, está mostrando para vocês um exemplo do Parque Olímpico, um pedacinho, mostrando para vocês que é um local bonito, é um local, como é que eu vou te dizer, enfeitado, assim, bem arborizado, bem organizado, que tem pessoas que passam por ali, ó, tem ruas, tem estádios do lado, e se vocês prestarem atenção, tem tanto atletas andando ali no meio desse desenho, quanto as pessoas que estão lá, ó, para prestigiar o local, para ver os estádios, ginásio, a piscina, os atletas, para torcer, tiram fotos, porque o local realmente é muito bonito, tá vendo? Isso é mais ou menos o exemplo de um parque olímpico. E aí vem um textinho que diz assim: em um parque olímpico, os atletas de vários países competem em diversas modalidades esportivas. Torcedores do mundo todo assistem às competições. Enquanto isso, funcionários e voluntários trabalham para que tudo funcione bem, da limpeza das ruas à cerimônia de premiação dos atletas. Isso que a Tia Neide acabou de falar está escrito lá no seu desenho, no desenho da atividade de hoje. Então, lá embaixo, a primeira pergunta diz assim: você sabe o que é um parque olímpico? Eu tô perguntando para você agora. Você entendeu o que é um parque olímpico? Fala pro seu pai e pra sua mãe o que é um parque olímpico, se você realmente entendeu. Aí, ele tá pedindo para você olhar pro desenho e circular 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atletas que já estão praticamente prontos para competir. Tem 7 atletas nesse desenho. Atletas, as pessoas que vão participar dos esportes, né? Das modalidades esportivas. Eles têm 7 atletas no meio desse desenho aqui. Acha esses atletas e circula. Preste atenção na roupa, no que eles estão segurando nas mãos, que aí vocês vão conseguir identificar esses atletas. Depois que vocês circularem, eu vou pedir para vocês tirarem foto desse círculo. Pode circular com lápis de cor ou com um lápis de escrever normal, não tem problema. Eu até prefiro que seja lápis de grafite, porque aí a gente consegue ver melhor na foto. Mas se fizer também com lápis de cor, não tem problema não. Pode fazer colorida, a tia não liga não. Então, circula, tira a foto e manda para mim para poder corrigir. Então, hoje a nossa atividade foi na página 23, falando sobre o Parque Olímpico, e a gente fez uma pequena revisão sobre as nossas Olimpíadas, sobre as nossas Paralimpíadas, sobre os nossos eventos esportivos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Mas vou esperar a foto das atividades, hein?